Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Mais uma vez, né, nós estamos aqui para fazer a nossa reunião de estudo, né, com a permissão de Deus. Infelizmente, sem ainda poder fazer a nossa reunião presencial, né, devido ao problema que teve com Paulo. Mas, graças a Deus, ele está se recuperando, né? Segundo as notícias que nós temos até então. Tanto é que na próxima quinta-feira ele vai realizar de casa, né? Vai fazer tipo uma live com o irmão Angorá para passar uma mensagem para nós. Então isso é um alento, é uma alegria muito grande saber que ele está se recuperando bem. Bom, vamos aqui hoje continuar o nosso estudo, né, do livro Loucura e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Pereira Franco. Hoje com o capítulo 12, Confronto de Forças. Vamos iniciar com a leitura do livro Meditações Diárias, de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. O título é Imunização Espiritual. Se te decides efetivamente a imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário te convenças que todo minuto é chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação, que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho, que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém, que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema, que sem amor não há base firme nas construções espirituais, que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho, que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar de lavrá-lo, que não existem pessoas perversas e sim criaturas doentes a nos requisitarem amparo e compaixão, que o ressentimento é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio, que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar, e que em suma não basta pedir aos céus através da oração para que baixem à terra, mas também cooperar através do serviço ao próximo para que a terra se eleve igualmente para os céus. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Vamos iniciar com a nossa prece, né? Vamos fechar os nossos olhos e dizer assim: Obrigado, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade, por mais este momento aqui em que nós pretendemos estudar e absorver os ensinamentos que nos são dados por esses maravilhosos livros da doutrina espírita, psicografado pelos nossos queridos médiuns, trabalhadores da seara do bem, assim como ditados pelos queridos espíritos amigos de luz que nos trazem essas informações tão valiosas para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas benesses que recaem do alto, mesmo aquelas que por nossa pequenez e por nossa pouca evolução espiritual nós ainda não conseguimos enxergá-las. Te agradecemos por mais este dia, um dia de lutas, trabalhos, vitórias, horas difíceis e angústias passageiras. Mas que certamente, Senhor, nós tivemos a Tua presença ao nosso lado, através dos nossos queridos amigos, espíritos amigos, guias e mentores espirituais. Eles estão sempre aqui a nos intuir, a nos mostrar o caminho do bem, o caminho que leva a Ti, Senhor. E assim, com esta prece, nós te pedimos permissão, ó Pai, para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje com muita paz, com muito amor, que assim seja. Bom, gente, vamos aqui continuar, né? Capítulo 12, Confronto de Forças, né? E esse capítulo, assim como no capítulo anterior, né? Que eles retornaram lá para a casa de culto afro-religioso, né? Para observar os trabalhos, né? Que ocorriam após a reunião de encarnados, né? Porque a gente pensa muitas vezes que a reunião
da casa espírita, né? Ela termina com o encerramento dos trabalhos entre os encarnados, mas não. Os trabalhos continuam até altas horas, né? Através dos espíritos, né? Dos amigos desencarnados. E eles continuam fazendo o seu trabalho e dando a continuidade àquele que foi iniciado com o trabalho presencial material, né? Então, continua aqui com Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno diz ter ouvido comentários com os quais não concordava de que os médiuns nesses núcleos desenvolvem as suas faculdades mais rápida e facilmente do que nas sociedades e centros espíritas. Então ele traz esse questionamento para um amigo espiritual que estava lá junto com ele, chamado Felinto, né? E ele pergunta o seguinte: mas Felinto, existem uns comentários que as pessoas dizem, na verdade eu não concordo, mas existem, né, que nessas casas de culto afro-brasileiro a mediunidade ela é mais rapidamente desenvolvida do que com relação às casas espíritas kardecistas, digamos assim, né, entre aspas. Né? O que é que você tem a dizer sobre isso? Né? Aí Felinto responde que não se deve confundir incorporação com o desenvolvimento mediúnico. O primeiro irrompe nas obsessões e sob determinados estados de descontrole da personalidade, enquanto que o desenvolvimento da faculdade conduz a uma perfeita identificação entre o médium e os comunicantes. E isso é uma verdade. Desenvolvimento da faculdade mediúnica não pode ser confundida com simples incorporação, né? Porque a incorporação muitas vezes ocorre com médiums, né? Porque a incorporação ocorre com médiums, mas ocorre com médiums ainda inexperientes. Como, por exemplo, quantas vezes a gente não viu lá no centro determinadas entidades darem a presença, se manifestarem em pessoas que estavam ali na assistência ali, né? Mas isso não significa que aquelas pessoas tenham a mediunidade desenvolvida. Ao contrário, há um desequilíbrio, né? É por isso que aquelas entidades elas dão a presença sem que haja um controle do médium, né? E a faculdade mediúnica, para ser bem desenvolvida, há necessidade de que o médium encarnado, né, tenha esse controle sobre as manifestações, né? Então, assim, quando há uma sintonia e um controle bem equilibrado, né, da comunicação, aí sim a faculdade mediúnica ela vai estar desenvolvida, né? Vamos citar Paulo, por exemplo. Paulo, junto com o irmão Agorá, há uma total sintonia ali entre eles, né? Então, a faculdade mediúnica de Paulo ela é extremamente desenvolvida, né? Porque quantos anos ele não tem ali trabalhando todas as semanas? Então, há um controle maior da comunicação, né? Ela inicia-se, ela se encerra nos momentos específicos, né? De acordo com a vontade de ambos, né? Diferentemente de uma incorporação que pode simplesmente aparecer, a pessoa tem a sensibilidade, tem a mediunidade de psicofonia, né? E da passividade e o espírito ele se manifesta sem qualquer controle por parte do médium, né? Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, que é mito essa ideia de que nesses grupos, né, de culto afro-brasileiro a mediunidade é desenvolvida mais rapidamente, porque na verdade o que acontece ali muitas vezes é tão somente incorporação mediúnica, né? E não necessariamente, claro que pode haver, né, um médium com a sua faculdade extremamente desenvolvida, mas na maioria das vezes é tão somente incorporação pura e simples, né? Sem qualquer controle por parte do médium, né? Então dá a impressão que há um certo desenvolvimento, mas às vezes não. O desenvolvimento ele só ocorre, ele só acontece quando há o efetivo controle, né, da comunicação, da manifestação. Muitas vezes os portadores da mediunidade entram em transe,
o que não significa passem a partir desse momento a apresentar uma faculdade desenvolvida. Outro sim, conforme o amigo Miranda já deve ter observado, há outras ocorrências de transes, não necessariamente mediúnicos, muito conhecidos dos estudiosos da psique e do comportamento do homem. Carece, pois, de fundamento aquela afirmação que resulta de apressadas e errôneas conclusões. Né? Então ele conclui aqui o pensamento dizendo o seguinte: a existência de uma quantidade grande de manifestações, né, nesses locais não significa que há um desenvolvimento pleno das faculdades mediúnicas daquelas pessoas. E também o que pode ocorrer lá pode haver a incorporação, pura e simples, mas somente um transe das pessoas. Né? E transe, nós sabemos que não necessariamente é mediúnico. Né? Existem vários tipos de transe, como a hipnose. Não tenho conhecimento suficiente para detalhar essas questões psicológicas, né? Psicossomáticas, mas pode tão somente haver ali uma questão de animismo, né? E o que é o animismo? É quando é o próprio médium que faz com que aconteça uma manifestação, mas essa manifestação não é de um espírito, não é de um terceiro, mas é tão somente do próprio médium, né? Então é uma manifestação anímica. Isso pode ocorrer também nesses locais. E isso também significa que não há desenvolvimento da faculdade mediúnica. Como eu disse e repito, só há um desenvolvimento mesmo quando o médium tem total controle sobre as manifestações, sobre a comunicação e total sintonia com os espíritos que estão se comunicando. Né? Claro que assim, não necessariamente vai haver comunicação de um espírito que já tenha muita afinidade com o médium, até mesmo porque a gente sabe que nas reuniões de desobsessão, várias entidades elas dão a presença, né? Então não necessariamente há sintonia com o médium, mas o médium em si ele tem o controle, né? E claro que com o auxílio, com a ajuda, com o controle também dos espíritos amigos, inclusive dos seus guias e mentores espirituais que estão ali a controlar a situação. Mas há sim a necessidade de conhecimento, de experiência, de profundo estudo do médium, né, com relação às manifestações. Aí sim pode-se dizer que a faculdade mediúnica se encontra desenvolvida. Enquanto houver problemas nessa comunicação, houver ruídos, né, nessa comunicação, não o médium está em processo de desenvolvimento, né, e não com sua faculdade totalmente desenvolvida. Bom, mais uma vez, boa noite a todos, as pessoas que entraram posteriormente, sejam muito bem-vindos. Vamos continuar aqui. A mediunidade, aduzir reconfortado, é faculdade muito delicada, cuja função se encontra nos recônditos do ser, a expressar-se através de fenômenos muito complexos, que não pode ser consumida de um para outro momento. Então, assim, muitas vezes as pessoas que têm uma certa sensibilidade, né, na questão mediúnica, da vidência, da clareaudiência, da psicofonia, da psicografia. Muitas vezes elas procuram as casas espíritas com o intuito de desenvolver essa faculdade mediúnica. Só que, como o Miranda diz aqui, essa faculdade ela é algo muito complexo, a mediunidade é algo muito complexa. Né? E ela exige vários fatores, várias circunstâncias para que ela possa fluir, né? E não de forma controlada, de forma equilibrada, e não se dá apenas como uma incorporação quando não se tem controle de nada. E para isso, há necessidade de muito estudo, há necessidade de experiência, há necessidade de interesse por parte do médium, de procurar entender aquilo que está ocorrendo com ele, né? Procurar a doutrina, né? Tudo o que está escrito na doutrina, o próprio livro dos médiuns, né? O nome ele já diz, ele é praticamente um manual da mediunidade e que todos aqueles que têm a mediunidade um pouco mais ostensiva,
eles têm o dever, a obrigação de ler o livro dos médiuns, né? Para compreender o que é que está acontecendo com ele ali. E através dessa compreensão, ele vai ter, o controle daquilo ali. Porque muitas vezes eu conheço pessoas que às vezes têm uma certa mediunidade, mas fogem, né? Principalmente vidência, né? As pessoas, alguns têm vidência, mas eles não têm medo, eles fogem. Muitas vezes a mediunidade ela é muito ostensiva, ela meio que se impõe. Então, se tem esse tipo de mediunidade, não procurar se aprimorar, não procurar estudar, não procurar compreender o fenômeno, você vai ser muitas vezes joguete nas mãos dos espíritos, né? Que vão saber, principalmente os espíritos de má índole, né? Que vão observar aquele medo, aquele receio que o médium tem e vão se aproveitar disso para causar o desequilíbrio do médium. Portanto, é tão importante o estudo, né? É tão importante compreender para quando o médium se deparar com determinadas situações, ele possa compreender e estabelecer um certo controle daquilo, né? Então, é muito importante. Principalmente, como disse aqui Miranda, pela questão da complexidade que é a mediunidade. E esse desenvolvimento eles não se dá de uma hora para outra, né? Tem que ter paciência. É como você aprender a tocar um instrumento, né? Você não vai pegar um violão ou um piano e vai no dia seguinte vai aprender a tocar ou 2 dias seguintes. Isso não vai acontecer, né? Então, dentro de muito estudo, muita repetição, muito esforço, né? Muita paciência, é que essa mediunidade ela vai conseguir ser desenvolvida. Naquele instante foram trazidos à roda, né? Porque, como eu disse, eles voltaram para a casa lá espiritual para observar os trabalhos que seriam realizados no plano espiritual após o fim da reunião de encarnados. Então ele disse que naquele instante foram trazidos à roda pela irmã emereciana, que é a mentora da casa, né? 2 médios em estado de receptividade. No caso, havia se encerrado o atendimento aos pacientes e nesse momento estava os tratamentos de desobsessão, né, com os médiuns da casa, né? Era após a reunião pública. Em dialeto banto, gritou estentórica e cruel uma mulher. Venho atrás dos seus passos, há mais de 100 de anos, e agora que o encontrei, não haverá misericórdia nem compaixão para com ele. Estacionando no mal que me fez, sou a representação feminina do mesmo mal que cobra gota a gota o suor do sofrimento experimentado. Nenhum poder me deterá. Eu sou invencível e movimento as forças do ódio que me nutre. Olha só a gravidade e a energia o nível desse ódio, desse espírito, né, com relação provavelmente a um dos encarnados que foram tratados lá na casa. Ela o vem perseguindo nesse ódio há 100 de anos. E que agora que ela o encontrou enquanto encarnado, ela quer cobrar, como ela mesma diz, gota a gota, todo o sofrimento que ela passou, né, nas mãos da criatura, né, da pessoa, do indivíduo. Esse tipo de declaração faz a gente refletir sobre os nossos próprios atos em relação aos nossos semelhantes, né? Será que às vezes a gente não age com nossos semelhantes de uma forma em que nós vamos alimentar um ódio tão gigantesco como o dessa mulher, ou desse espírito, para com essa criatura que a fez sofrer, né? Porque muitas vezes eu penso que determinados atos, por mínimos que sejam, elas podem causar, esses mesmos atos podem causar um sofrimento gigantesco para as outras pessoas, né? E às vezes
a gente não tem a noção do nível, né, e da gravidade daquilo que a gente faz, né? Então, assim, as grandes perseguições, as grandes obsessões, como num caso desse, né, como um óleo que já dura há mais de 100 anos, iniciou-se de um ato, né, de uma criatura em prejudicar a outra. Então, assim, o grande ponto, o grande objetivo nosso é, é, é o vigiai, é o orai e vigiai, é vigiar os pensamentos, vigiar as palavras, vigiar as ações, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Esse tipo de coisa aconteça, porque o ódio, a gente pode até fazer mal a alguém e essa pessoa ser um espírito mais evoluído e simplesmente nos perdoar. Mas às vezes, na maioria das vezes, a gente pode entrar, nos depararmos com esse tipo de espírito, né, de criatura, que vai alimentar um ódio gigantesco durante anos e anos. E no caso aqui, o capítulo ele não fala qual dos pacientes, né? Mas provavelmente é o Carlos, né? Que eu falei sobre ele aqui nos capítulos anteriores, em que ele na vida passada ele destruiu a vida de muitas pessoas através de cartas anônimas, né? Ele inventava mentiras e destruía a vida dessas pessoas. E provavelmente essa mulher é uma vítima dele, né? Então, assim, nos traz a reflexão sobre os nossos próprios atos e como nós estamos levando, conduzindo a nossa própria vida, não é verdade? E ela foi trazida lá para o médium, né, para dar o médium de uma passividade, ela incorporou-se no médium, ela deu essa declaração, porque como eu disse no capítulo anterior, a importância do fluido animal do médium num tratamento de choque nos espíritos, né? Por isso que há essa incorporação nos tratamentos de desobsessão. E logo em seguida apareceu outro espírito que exclamou, não com menor estardalhaço, no mesmo dialeto, né? Ele é meu, e ninguém o vai roubar de mim. Quem se atreve? Eu sou o diabo. Quando anunciou a última frase carregada de força magnética, vimos que assumiu a característica pelas quais o diabo se fez conhecido pelos homens em razão da mitologia religiosa ancestral. O nível de ódio e de maldade dessa entidade era tão grande, tão gigantesca, que ela incutiu na sua cabeça de que ela era o próprio demônio, né? E o demônio com aquele visual que a gente conhece dos filmes de terror e dos contos, né? Que são passados de geração em geração, né? Então, ao pronunciar isso, a entidade começou a tomar uma forma, né? Começou a modificar o seu perispírito para uma forma dessa, tipo como a gente conhece como sendo o diabo, o demônio, né? Então, ele se apresentou daquela forma por conta o poder que ele tinha de transformar o seu perispírito, né? E colocar uma capa em volta de si, uma capa em cima de si, que trazia aquela imagem aterrorizante para as pessoas que o viam, né? E isso não é exclusividade dessa criatura que a gente está vendo aqui no livro, não. Muitas entidades, principalmente essas entidades mais trevosas, os médiuns videntes, eles têm consciência disso, elas aparecem muitas vezes com essa roupagem assustadora, que é justamente a ideia deles, é justamente trazer o medo para as criaturas. E aquilo ali faz com que eles se sintam poderosos, né? Apesar de que o poder aí é tão somente de impressão em relação às outras criaturas, né? Por dentro é uma criatura extremamente sofrida, né? Com sérios problemas, né? Então é como se fosse uma autodefesa, né? Aquela imagem assustadora e aterrorizante que se apresenta para as outras pessoas, né?
Mas, como o poder deles é tudo, tudo que acontece no mundo é permissão divina, né? Então se eles se apresentam dessa forma, se eles têm esse pensamento é por permissão divina, Miranda pegou e disse: eu me encontrava ao desconcertado, né? Porque ele se assustou com aquilo ali, quando Felinto me acudiu esclarecendo. Assim agem os que se consideram fortes na sua terrível fraqueza. Eles se acham fortes, mas na verdade são extremamente fracos e sofredores. A barreira entre o mundo dos homens e o nosso é muito tênue. Para estes litigantes quase não existe, pois que eles são mais físicos, imantados pelas vibrações materiais que manipulam com habilidade, do que espirituais, como seria de esperar. Então, essas criaturas elas têm uma mente extremamente materializada. É como se eles ainda vivessem no mundo como encarnados, apesar de eles estarem desencarnados, mas eles não têm tanta consciência disso. É como se eles estivessem aqui e como se estivessem na cabeça deles é como se eles estivessem investidos de um poder, né, que na verdade não tem, né? Esteja tranquilo, Miranda. Tudo está sob perfeito controle, pois não cai uma folha da árvore que não seja pela vontade do Pai. Então, essas criaturas elas só se apresentam dessa forma porque Deus assim permite. E é uma forma, né, que Deus permite que os iguais aprendam uns com os outros. Né? Então, por isso que existem essas cidades trevosas, de espíritos trevosos, porque através da convivência entre si eles vão sair daí o despertar, né? Tudo de acordo com a sabedoria divina, né? Então tudo é perfeito no mundo criado por Deus, né? A imperfeição está em nós, nos seres humanos, mas no mundo, em Deus, no Criador e no mundo criado e nas leis divinas criadas por Ele, não há imperfeição nenhuma. E aqui um excertozinho do Livro dos Espíritos, né? Deus não cria seres maléficos. A palavra demônio significava em grego gênio, inteligência, e refere-se a todos os seres incorpóreos, né? Então, não existe esse, como ele achava aqui, que ele era o próprio diabo, né? Não existe o diabo. O que existe são seres maléficos, maléficos no sentido de que eles são voltados para o mal, mas eles não foram criados assim. Eles se voltaram para o mal por opção deles mesmos, né, pelo livre-arbítrio de que são investidos. E a Mas isso é tão somente uma capa, né? É uma capa. É uma imagem que eles querem mostrar para os outros para causar medo nas pessoas, né? Nos seres, mas por dentro são filhos de Deus, assim como nós somos, e criaturas extremamente sofridas, né? E que um dia terão que resgatar todo esse mal que passaram à frente, né? Para os seus semelhantes. Porque como a própria lei de causa e efeito, né? Ela determina que é uma lei divina, né? A lei de ação e reação. Todo ato que você. Toda ação corresponde a uma reação de igual força e em sentido contrário. Né? Sem a menor preocupação, a diretora espiritual, né, que era a irmã Merenciana, aplicou-lhe o tratamento já referido com outro da mesma categoria e vimos-lo estorcegar e deblaterar inutilmente, até que se lhe desfez a máscara ideoplástica sob a qual ocultava a própria desdita, entregando-se a esgares de alucinado. Então, assim, bastou um tratamento de choque, né, um passe, uma transferência fluídica da irmã emerenciana para ele, que toda aquela capa de aterrorizante ela se desfez. E apareceu uma criatura por trás, uma criatura sofrida por trás de toda aquela pompa assustadora, né? Sob forte indução hipnótica da mentora, rendeu-se ao sono e foi recambiado para o recinto onde já se encontravam os demais. Né? Então, o poder que ele achava que tinha praticamente não existia. O poder que normalmente essas criaturas exercem é sobre as mentes ainda extremamente materializadas e fracas dos seres humanos.
como nós todos temos essa mente fraca e estamos muito suscetíveis, né, a essas influências. Por isso que é tão importante a nossa oração, tão importante a nossa vigilância. Apesar de que nós, como seres imperfeitos que somos, nós vamos cair diversas e diversas vezes, né? Mas, como diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, não se reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pela sua perfeição, até mesmo porque nós aqui não somos perfeitos, mas pelos esforços que fazem para dominar as suas más inclinações. Então, a importância está no esforço em nos mudarmos. É a reforma íntima, né? Para que nós não sejamos tão suscetíveis a influências dessas criaturas, né? Mas enfim, no lugar aqui, na questão da história aqui, a diretora espiritual simplesmente aplicou o passe, né? Fez uma transferência fluídica e toda aquela capa se desfez, ele adormeceu e foi recolhido para os campos doutrinários. Isso mostra que o poder do amor, o poder do bem, ele nunca vai ser derrotado, né? O amor é a força mais poderosa do mundo, né? O amor incondicional, o amor infinito. A mentora, por fim, entreteve conversação mais demorada, endereçando expressões de estímulo e conforto a cada um dos participantes mais ativos e estendendo-as a uns e outros membros da casa. Logo depois, seguindo a praxe, foi encerrada a reunião. Os companheiros encarnados mais chegados ao labor reuniram-se numa sala interior para ligeiro lanche e comentários proveitosos em torno do trabalho. Então, assim, é só contando aqui o que aconteceu. A reunião foi encerrada, né? E as pessoas, após a reunião, se reuniram para conversar, para ter um momento de confraternização, né? Um lanche rápido e uma conversação saudável, edificante sobre os trabalhos que foram realizados. Só que aí vem uma coisa interessante. Nessa reunião que passou a ser observada, né, dos encarnados, dos trabalhadores da casa, Manuel Miranda diz que os mais esclarecidos opinam, sugerem, interrogam e discutem, abrindo espaços para o raciocínio que desperta e o interesse de saber que se lhes instala. É um primeiro passo para o estudo que oferece o conhecimento e a libertação da ignorância. Então, quando eles se reuniam após a reunião lá, após a desobsessão, eles começavam a conversar sobre os trabalhos, sobre as coisas, e aquilo ali já era um passo muito importante e muito interessante para a saída da ignorância, né? Então, nós, mesma forma que nós estamos fazendo aqui, né, há a importância muito grande do estudo, né? O estudo da doutrina, o estudo das questões mediúnicas, o estudo das informações que nós temos sobre a vida no mundo espiritual, que está nos diversos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, por Divaldo Pereira Franco, tantos outros, Ivone do Amaral Pereira, tem tantos médiuns maravilhosos, né, tantos livros incríveis, né, e à nossa disposição. E certamente nós vamos talvez nos arrepender bastante no futuro. O tempo que nós perdemos ao não estudar e não aprender sobre esses assuntos, né? Porque quando nós desencarnarmos, certamente vamos desencarnar, né? Essa é uma das certezas que nós temos na vida, é do desencarne. Será interessante nós, pelo menos, termos uma ideia daquilo que vai acontecer, né? Logo imediatamente ao nosso desencarne, né? E não chegarmos lá como se nós fôssemos umas crianças espirituais sem compreender, sem entender o que está acontecendo. Então, o estudo é muito importante, apesar de que algumas pessoas não gostam, não querem, acham às vezes que o nível do português, a linguagem dos livros espíritas é muito alto. Mas isso é questão de hábito, gente. Pode-se começar um livro assim, as palavras complicadas, por que não ter um dicionário do lado para compreender melhor, né? Tem uns livros muito interessantes que são mais simples, os livros de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, né, que têm linguagem mais simples.
mas o importante é, como eu sempre digo aqui, olhar, não pegar qualquer livro para ler. Procure saber sempre a vida pregressa do médium, o que é que ele fez, o que é que ele faz, se ele tira proveito das suas psicografias, né? Então é importante que nós saibamos aquilo que nós estamos absorvendo, né? E termos um critério muito rígido com relação a essas informações que nós absorvemos. Então, uma coisa interessante que ele fala aqui, que eles, nessa casa eles se reuniram para conversar sobre os trabalhos, né? Aí ele faz uma crítica aqui a outros lugares, noutras sociedades, tão logo terminam as reuniões, todos partem como se desejassem fugir do recinto e correm para programas antagônicos no fundo e na forma ao de que haviam participado. A crítica que ele faz aqui é justamente a nós que muitas vezes encerra-se a reunião e nós simplesmente corremos do lugar, né? Sem trocar uma palavra, sem comentar, sem pelo menos ter uma troca de informações sobre aquilo que aconteceu. Claro que, por exemplo, no caso do nosso centro, né, isso ocorre muitas vezes porque todos nós sabemos que nossa cidade é um pouco violenta, então a reunião muitas vezes termina à tarde, 9h30, 10 horas, já teve momentos da reunião terminar às 11 horas da noite, né, então fica um pouco dificultoso de nós nos reunirmos posteriormente à reunião para trocarmos informações e ideias sobre aquilo que ocorreu na reunião, né? Mas nós temos, como hoje, por exemplo, as reuniões de estudo, né? Que isso supre, né? Claro que seria interessante a gente que estabelecesse nas reuniões de quinta-feira umas anotações sobre uns pontos importantes, aquilo que o irmão Gorá fala, os pontos importantes da palestra do irmão Gorá. Talvez fosse interessante um dia no futuro, ou enfim, se alguém se propusesse a fazer isso, a pegar justamente fazer uma espécie de resumo da palestra do irmão Gorá e repassar para as outras pessoas, né? E trocar ideias sobre isso, né? Ah, o irmão Gorá falou sobre isso, que coisa interessante. Eu achava isso também, ou eu discordo, concordo, né? Seria algo muito interessante se nós pudéssemos em alguma oportunidade discutir sobre aquilo que o irmão debater, discutir, conversar sobre aquilo que o irmão agora fala, né? Seria muito interessante. Mas a crítica que ele faz aqui é justamente aqueles grupos que têm a reunião e as pessoas simplesmente estão lá como se fosse uma obrigação. Terminou a reunião, corre, aí vai fazer outras coisas, vai beber, vai para uma festa e fica só, em vez de aproveitar aquele momento da reunião, que é um momento de alimento espiritual, mas está com a cabeça pensando lá na frente, no compromisso que está depois, né? Mas, enfim, cada um tem seu livre-arbítrio, né? E cada um faz o que achar que deve. E ouçamos por um pouco o que comentam, né? Eles passaram a observar então aquilo que eles estavam comentando nessa reunião posterior à reunião. E uma senhora começou a comentar: eu penso que nossos atos respeitam ou atentam contra as leis de Deus. Quando fazemos um bem ou um mal a alguém, estamos no contexto da ordem universal. O bem que promove quem o recebe eleva aquele que o pratica. O mal ocorre no sentido inverso, sendo sempre pior para quem o abraça. Quando devemos a alguém, moral ou espiritualmente, o nosso desrespeito é ao soberano código do amor. É necessário fazermos a paz com o nosso adversário, buscando-o com humildade para esse fim e fazendo-lhe o bem possível. Dentro da consciência dessa senhora que estava lá, apesar de ser uma senhora que pelo livro dá a entender que é uma senhora de pouca instrução, mas ela tem uma sabedoria muito grande, né? Que ela mostra justamente a questão do bem e do mal e qual é o melhor caminho a seguir, né? Que todos nós temos na nossa consciência isso, né? De que o caminho do bem e o caminho do mal. Muitas vezes a gente tenta nos enganar, tentamos tapar o sol com a peneira, de estarmos fazendo um mal, achando que estamos fazendo um bem. Não, eu estou fazendo isso. Aí começa a querer colocar um monte
de justificativa, não, eu estou tomando essa iniciativa aqui, essa atitude, mas por isso, querendo se enganar. E na verdade aquela atitude está prejudicando alguém, está prejudicando a você mesmo, né? Então a gente muitas vezes procura se enganar, mas nós todos vamos, pela lei da causa e efeito, que é o mesmo nome da lei da ação e reação, a mesma coisa, nós vamos receber aquilo que nós dermos para as outras pessoas. Se nós damos o bem, vamos receber o bem. Se nós damos o mal, passamos o mal para frente, nós vamos receber em troca também o mal. Bom, enquanto isso, percebemos a chegada de mais criaturas em desdobramento pelo sono que eram encaminhadas a uma saleta próxima à entrada. Todos recebem, conforme a nossa capacidade e o merecimento deles, orientação e reconforto para poderem desincumbir-se das provas e compromissos a que se encontram submetidos. O amor sempre dispõe de recursos e mais cresce quanto mais se doa, né? Então, a importância de nós nos doarmos, porque quanto mais nós procuramos servir, mais o amor, o sentimento, as virtudes vão crescer dentro de nós, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, no mundo espiritual é inversamente proporcional. Quanto mais nós crescemos, né, como espíritos, mais vem a vontade de servir aos outros. Ora, o Mestre, que foi o espírito mais perfeito que já passou por esse planeta, né, conforme está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele serviu a todos que o procuraram, né? O amor que ele dispunha, que ele tinha para dar era gigantesco, e esse amor cresceu de uma forma que até hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui falando do Mestre, né? Então, quanto mais nós espalharmos o amor que nós temos dentro de nós, mais ele vai crescer e mais esse amor vai retornar para nós, né? Então, vamos sempre refletir sobre as nossas decisões que nós estamos tomando na vida. Vamos sempre procurar tomar a decisão que seja menos prejudicial, né, para nós e para os outros. Sempre se perguntar o que é que o Mestre Jesus faria se estivesse no meu lugar, nessa situação em que eu estou, para tomar determinadas decisões. É a pergunta crucial que nós devemos fazer diariamente, a todos os momentos, em todas as situações que nós estivermos, que nós nos depararmos em nossas vidas. Bom, gente, o estudo ele se encerra aqui, o capítulo 12º. Eu agradeço mais uma vez a todos, né? Vamos encerrar mais uma vez com a nossa oração, né? O Pai Nosso. Vamos fechar os nossos olhos e dizer assim: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. E se Ele assim o permitir, estaremos na próxima terça-feira com mais um capítulo, né? Reunião aqui virtual pelo Facebook, diante da impossibilidade da reunião presencial. Então, tenham todos uma boa noite, um excelente restinho de noite e até mais.